O nosso assunto de hoje é a Lei Paulo Gustavo, que previa recursos à cultura brasileira, mas que foi completamente vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Quais são as últimas, Mônica? Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Deixa eu antes tirar meu WhatsApp daqui, que tá fazendo um barulho terrível, né? Não estamos ouvindo, não. Ainda não. Ainda não. Não, mas você se queixou outro dia e eu não quero encrenca com você. Megali, é o seguinte, o Congresso... Que gratuita essa, hein, Mônica? Batendo assim quem tá quietinho. Tudo que a gente não pode ter encrenca com a âncora da rádio. Não é verdade? Mas no caso dele é merecido. Brincadeira. Tá Vamos bom. lá, Mônica. Mas olha só, Megali, o Congresso já articula para tentar derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro, a Lei Paulo Gustavo, ainda nesse mês, né? O presidente já disse que ele pretende usar os 3,9 bilhões que a lei repassaria aos estados e municípios para ajudar a cultura em uma outra coisa. Ele pretende usar esse dinheiro em ajuda ao agronegócio e às santas casas. Mas é o seguinte, Megali, com o apoio do Centrão, que dá uma maioria e uma relativa estabilidade ao governo, o presidente dessa vez pode ter dificuldades em impor a sua ideia, o seu veto. Quando a Câmara e o Senado aprovam uma lei, ela precisa ser depois sancionada pelo presidente, que pode fazer isso ou pode impor um veto aos parlamentares manifestando a sua discordância àquela lei aprovada. Foi o que o presidente Jair Bolsonaro fez, ele vetou a lei. Quando isso acontece, o veto volta ao Congresso para ser analisado e pode ser derrubado. Isso é raro de acontecer, mas acontece quando o assunto tem o apoio da ampla maioria das casas legislativas. São necessários 257 votos de deputados e 41 senadores para derrubar um veto presidencial. Agora vamos fazer as contas, Megali. A Lei Paulo Gustavo ela foi aprovada com 411 votos na Câmara e 74 votos no Senado, pouquíssimas votos contrários e poucas abstenções também. Então veja, 411 votos de um total de 513 parlamentares, dá e sobra, né, para que pelo menos 257 reafirmem a sua posição e derrubem o veto do presidente, e também 41 senadores, igualmente dos 74 que votaram nessa lei, 41 pelo menos votem para derrubar o veto do presidente. Portanto, o autor do projeto, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, já articula para que o veto seja colocado em votação ainda nesse mês, apesar dos feriados todos que a gente tem pela frente, de carnaval e tudo mais. Há essa articulação para que o veto, para que se tente derrubar o veto já nesse mês, né? O veto foi uma pancada no setor cultural que contava com esses recursos para acelerar a recuperação do setor, agora que a epidemia da Covid-19 acabou e que as peças estão voltando, o cinema, shows, eventos, mas ainda assim muito baqueados, né, como todos nós, por essa pandemia que nos atingiu tão fortemente. Agora, rusgas, né, Megali, são normais, para a gente usar uma palavra suave, são normais já entre o bolsonarismo, entre o presidente, a família dele e artistas. Para a gente finalizar, um último episódio que a gente precisa lamentar, né? O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, vai ser processado pela cantora Daniela Mercury, porque ele colocou no ar, segundo a assessoria dela, colocou no ar em redes sociais um vídeo em que ela falaria que Jesus era gay, muito gay. Mas, na verdade, esse vídeo é um vídeo antigo, de 2018, antes do presidente ganhar as eleições, e ela não estava falando sobre Jesus, ela falava sobre Renato Russo. Ela fazia um protesto contra uma censura a uma peça de teatro que tinha Jesus, uma atriz trans que interpretava Jesus, mas aí ela, quando foi falar sobre isso e protestar contra a censura, ela falou de Renato Russo, né? E foi para o ar palavras dela distorcidas. Portanto, também tem essa notícia desse processo, Megali. Só as ideias. Você pediu para separar uma musiquinha da Legião Urbana, Mônica? Vamos lá. Oi. Oi, Mônica. Oi? Era a música que ela cantava no dia. Então não. Então avisaram errado a gente que era essa. Tempo Perdido, mas essa não fala de Jesus, não fala nada. Não, acho que Daniela cantava. Daniela cantava no dia dessa fala. Ela estava cantando essa música e ela tinha feito todo um discurso contra a censura a essa peça de Jesus, né? E isso em 2018, foi muito famosa essa censura, foi um escândalo, né?
que a censura é uma peça sobre Jesus. E ela estava falando isso, e ela falava, ninguém tem nada a ver com a nossa vida, e aí ela falou que eu preciso de um rock aqui para me apoiar, eu quero cantar Renato Russo. Daí ela começou a cantar esta música lindamente, e no meio ela falou, meu amigo Renato Russo era gay, muito gay, como eu, que sou lésbica, e aí ela cantou essa música, e eu achei que podia ser interessante quando a gente citasse o Renato Russo, ouvir essa musiquinha dele, em homenagem a ela e a ele. Ô, Mônica, o Pablo Fernandes disse que preferiu não colocar o trecho da Daniela porque ela falava muitos palavrões, estava exaltada. Quer dizer que ela falou que o Renato Russo era gay, muito gay, e o Eduardo conseguiu entender que ela estava falando que Jesus era gay, muito gay, né? Conseguiu não entender, conseguiu editar e colocar no ar. Isso, que é pior do que entender, ele editou a fala dela, exato. Essa gente é impressionante. Agora, sobre a lei... Oi, Mônica. Eu não falo tantos palavrões, falou um ou dois. O Pablo é uma pessoa zelosa. O Pablo é muito carola. Na nossa manhã, mas era um discurso bonito, porque ela falava, olha, as pessoas da religião podem não entender e não querer, né, na peça Jesus era uma atriz trans que interpretava Jesus. Então, você vai censurar por isso? Então, ela falava isso. E ela falava, mas a Constituição brasileira não é a Bíblia. Ela falava, eu sou católica profundamente, respeito profundamente a religião, mas a Constituição não é a Bíblia, é uma outra coisa. A cultura não tem dogmas, né? Era um discurso bem interessante. E ela falava, a cultura está aí justamente para mexer com dogmas, para fazer críticas e etc. E aí, no meio, ela citou Renato Russo, e aí houve essa junção de falas dela, né, Megari, e ficou parecendo que ela falava que Jesus era gay, mas ela não falou isso em momento algum. Ela falou que o Renato Russo era gay. Esses caras são muito desonestos, né? Um negócio impressionante. É assim, a luz do dia, sabendo que vão ser desmascarados. Uma palhinha para 2022, né? Do que a gente vai ver esse ano. Já estamos essas vendo, edições. Né? Agora, sobre a cultura, sobre a Lei Paulo Gustavo, Mônica, a gente já teve governos que tratavam a cultura como algo... como é que eu vou dizer... dispensável, não tão importante, de segunda linha, uma espécie de série B do cotidiano, né, da sociedade. Mas nunca... Não dava muita bola. Um negócio assim, beleza, cultura. Mas nunca havíamos tido um governo que trata a cultura como algo indesejável, que coloca nas mãos a Secretaria da Cultura nas mãos de um sujeito que tem extremo ressentimento por artistas bem-sucedidos, talvez pelo fato de ele não ter sido tão bem-sucedido. Não é assim que a banda toca no mundo. O Brasil sempre investiu algo em torno de 0,2% do orçamento na cultura. É muito pouco, é muito pouquinho, né? Para causar tanto barulho. Esses mamadores de tetas. Imagine na Alemanha, onde o investimento médio no setor de cultura é de 1,7% do orçamento, ou seja, mais de 5 vezes a mais que o Brasil. A Alemanha é um país de mamadores de teta do governo, e tem mais. O setor cultural gera muito dinheiro, muita divisa, muitos impostos, muitos empregos. Segundo o PNAD, o setor ocupava em 2018, o último ano antes do governo Bolsonaro, portanto, mais de 5 milhões de pessoas, entre trabalhadores formais e informais, o que equivale a algo em torno de 5,7% do total de ocupados no Brasil. A participação da cultura no PIB é de 2,84%, ganhando, por exemplo, da indústria extrativa, ganhando da distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana. É um setor em crescimento. Entre 2005 e 2010, a participação da cultura no PIB foi de 6,13%. Então a cultura não é importante só como entretenimento e como formação de cidadão, embora isso seja importante também. Mas é importante como participação no nosso PIB, como um instrumento importante para a nossa recuperação econômica. Não obstante, é tratada como um lixo indesejável por esse governo e os seus
que esse veto seja derrubado. Tô impressionada, porque enquanto você fala, tem um monte de gente encaminhando o vídeo editado aqui dela, dizendo ela falou sim, gente, da não Daniela. falou, tá editado. É editado, gente. E é impressionante, porque a pessoa ouve, vê aquilo, São Tomé, né, tem que ver pra crer, você tá vendo, tá ouvindo, tá editado, gente, a fala é editada, é isso que a Mônica tá informando aqui, tá bom? Tanto é que ela contratou um advogado, José Luiz Oliveira Lima, um grande advogado, e vai fazer esse processo. Só para complementar o que você estava falando da cultura, Megali, a cultura cria empregos na chamada economia criativa, né? Quer dizer, quando você está numa era da humanidade em que tantos empregos são extintos, né? Em que a gente fala até de carro elétrico, de carro sem motorista, né? Sem motorista, quer dizer, que vai fazer com que milhares de empregos desapareçam, né? Da face da terra. A cultura tem essa economia criativa, tem esses empregos nessa economia criativa, quer dizer, poderia dar vazão, empregar milhares de pessoas. E o Brasil teria potencial para triplicar, né, o seu cinema, triplicar o seu teatro, triplicar os seus shows, a sua música, a sua arte plástica, ou seja, de fato é um setor que deveria ser olhado economicamente com bastante atenção, né?